Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 14, trecho 25. 25 de abril de 1922. Milhares de anjos guardam os atos feitos no querer divino. Então eu estava lendo esse trecho do Livro do Céu sobre esse trecho falando dos anjos que guardam os atos no divino querer. Aí depois que eu li, Jesus me fez lembrar do que ele falou para Pilatos, que ele falou para Pilatos, né? Meu reino não é deste mundo. Se fosse milhares de anjos me defenderiam. E aí, assim, tudo que a gente pensa, né? É Deus falando com a gente, Ele fala com a gente através de pensamentos. Então eu falei, o que o Senhor está querendo dizer com isso, né? O que significa isso, né? O Senhor quer me explicar mais alguma coisa sobre essa questão dessa sua conversa com Pilatos. E aí foi interessante o que aconteceu. Eu fiquei pesquisando na Bíblia ontem, né? Depois que veio esse pensamento, Deus falando comigo desse jeito, né? Depois que ele falou sobre isso, sobre o Pilatos, eu fiquei pesquisando na Bíblia essa palavra de Jesus, exatamente isso, o que ele tinha falado para Pilatos, procurando na Bíblia. Só que todas as Bíblias que eu procurei, todas as versões da Bíblia, todas as edições da Bíblia que eu achei, não falava exatamente milhares de anjos me defenderiam, legiões de anjos me defenderiam. Só parecia meus súditos me defenderiam, meus ministros, meus servos, meus súditos. Não falava anjos. Em nenhuma edição da Bíblia que eu tinha. E aí continuei pesquisando, né? Aí cheguei até... Ele me lembrou da Valtorta. Aí fui pesquisar na Valtorta. Leia esse momento na Valtorta, que é o próprio Jesus falando, né? É a visão do próprio Jesus. Ele mostra para ela a visão dele, né? Do que aconteceu. Do que ele falou para Pilatos, o que ele via, né? A visão dele. E aí interessante demais que aqui tem um texto nesse capítulo da Valtorta, que Jesus
nos leva a meditar esse momento. Aí ele fala, eu quero que você medite essa minha conversa com Pilatos. Eu, entendi, o senhor quer que a gente medite essa parte da paixão. Aí eu, tá bom. Quando ele fala, eu quero, tá bom, Fiat, eu quero também, vou meditar essa parte. Eu vou ler o texto da Valtorta. E aí agora eu peguei o livro, né, eu tava perguntando pra ele, como que o senhor quer que eu faça, né? Aí ele colocou no meu coração, eu tava quase assim, meio dormindo ainda, que era para ler o livro do céu primeiro, o trecho, né, dos milhares de anjos guardam os atos feitos no querer divino. Aí, enquanto eu estava procurando o trecho dos milhares de anjos guardam os atos feitos no querer divino, que é esse 14:25, eu achei um texto no livro do céu, no mesmo volume 14, exatamente isso que eu estava procurando. Olha para você ver que coisas, como que é que a gente vê a ação da vida divina. Eu li esse trecho do 14:25 e fiquei pensando em Pilatos, né? Aí no volume, aí eu tô aqui procurando o trecho 14:25 para ler. Eu passei por aqui um trecho. O que é a verdade? Aí é interessante, né? Ele me chamou a atenção para esse trecho aqui. O que é a verdade? Aí a Luísa justamente estava pensando na mesma coisa, sobre Pilatos. E o nosso Senhor, realmente, o Senhor está querendo que a gente medite isso daqui. Porque aí a Luísa, eu passei o olho assim e o que é a verdade? Interessante, vou olhar. Aí ela tá falando ela tá pensando a mesma coisa sobre a hora que Jesus estava diante de Pilatos. Volume 14, trecho 32, 1º de junho de 1922. Aí aqui no livro do céu, Jesus fala, milhares de anjos. Eu, Senhor, era exatamente isso que eu queria, que eu estava procurando. Que o Senhor estava me fazendo procurar. Justamente isso. A Luísa fala, encontrando-me no meu estado habitual, estava seguindo as horas da paixão do meu doce Jesus, especialmente quando foi apresentado a Pilatos, o qual lhe perguntou qual era o seu reino. E o meu sempre amável Jesus disse-me, minha filha, foi a primeira vez em minha vida terrena que tive que lidar com um governante gentil, que não era judeu, né? Era romano, o qual me perguntou qual era meu reino. E eu lhe respondi que meu reino não é deste mundo, que se deste mundo fosse, milhões de legiões de anjos me defenderiam. Se o reino dele fosse deste mundo, os anjos defenderiam para ele não ser preso, para ele não ser morto. Se o reino dele fosse deste mundo, os anjos o defenderiam para não deixar acontecer o que aconteceu, né? A morte dele. A paixão e a flagelação e a coroação de espinhos e a morte. Mas os anjos, mas aí aquele outro trecho fala, né? Milhões de anjos guardam os atos feitos na divina vontade. Mas o que os anjos estavam guardando, então, quando Jesus estava passando pela paixão, era justamente os atos feitos por Jesus, né, na redenção, os atos da redenção. Milhões de anjos guardavam esses atos, milhões de anjos. Milhões de anjos estavam em volta assim de Jesus, mas não para impedir que ele passasse pela paixão, mas para guardar o sangue dele, né? Os atos feitos na divina vontade, que era a redenção. Com isto, abria o meu reino aos gentios e lhes comunicava a minha doutrina celestial. Tanto que Pilatos me perguntou,
como tu és rei? E eu imediatamente lhes respondi: eu sou rei, e vim ao mundo para ensinar a verdade. Com isso eu queria abrir caminho em sua mente para me fazer conhecer. E ele, sentindo-se como golpeado, perguntou: que coisa é a verdade? Mas não esperou minha resposta. Não tive o bem de fazer-me compreender. Então parou por aí a conversa com Pilatos. Ele não quis saber. Aí nesse texto da Valtorta, Jesus fala: ele deu de ombros. Quando ele perguntou: mas que coisa é a verdade? Ele não quis saber. A verdade estava diante dele e ele não quis aprofundar, não quis ouvir. Deu de ombros e saiu. E não ouviu. Aí é o que Jesus está falando aqui. Eu não tive o bem de me fazer compreender. E a verdade é ele mesmo. Teria dito, mas não disse. Ele teria dito para Pilatos. Se ele tivesse ficado ouvindo, né? Mas não esperou minha resposta, não tive o bem. Teria dito: a verdade sou eu. Tudo em mim é verdade. Verdade é minha paciência no meio de tantos insultos. Verdade é meu olhar doce entre tantas zombarias, calúnias, desprezos. Verdade são meus modos afáveis, atrativos, no meio de tantos inimigos, que enquanto eles me odeiam, eu os amo, e enquanto querem me dar a morte, eu quero abraçá-los e dar-lhes a vida. Verdade são minhas palavras dignas e cheias de sabedoria celestial. Tudo em mim é verdade. A verdade é mais que sol majestoso, que porquanto se queira pisotear, surge mais belo, mais luminoso e faz envergonhar os mesmos inimigos, fazendo-os cair por terra, a seus pés. Pilatos me perguntou com ânimo sincero, e eu lhe respondi imediatamente. Em troca, Herodes me perguntou com maldade e por curiosidade, e eu não lhe respondi. Assim, a quem quer saber as coisas santas com sinceridade, eu me revelo além do que se quer. Em vez disso, a quem quer sabê-las com maldade e para bisbilhotar, eu escondo-me dele. E enquanto estes querem zombar de mim, eu confundo-os e debocho deles. Mas como minha pessoa levava consigo a verdade, também diante de Herodes fez seu ofício. Meu silêncio ante suas tempestuosas perguntas, meu olhar modesto, o aspecto todo cheio de doçura, de dignidade, de nobreza de minha mesma pessoa, eram todas verdades e verdades operantes. Então é muito sério isso que Jesus está falando, né? Eu não me revelo para quem quer bisbilhotar e por curiosidade. Se você se aproxima de Deus, da verdade, com a intenção de só matar sua curiosidade, de bisbilhotar, de matar sua curiosidade, ele não se revela. Sua intenção tem que ser muito pura diante da verdade, que é o próprio Deus. Sua intenção deve ser muito pura. Conhecer a Deus para amar e fazer Ele ser conhecido. Compreender Ele para amar e levar essa compreensão para outras pessoas. Aí Ele se revela. Se você com ânimo sincero, com verdade, com sinceridade, com honestidade e integridade se aproxima dele. Ele não nega o conhecimento. Não nega. Assim, ele prova pra gente, né? Ele colocou na minha mente esse pensamento e ele não me nega. Ele não nega pra ninguém. Fiquei procurando, encontrei. Ele não nega pra ninguém a verdade. E é o que ele vai falar nesse trecho da Valtorta. Aí ele fala aqui no volume, nesse 14:25, dos milhares de anjos, né?
minha filha, a Luísa estava pensando, porque ele estava falando da grandeza dos atos na divina vontade. Ele falou assim: minha filha, assim como o sol não deixa a planta, a acaricia com sua luz, a fecunda com seu calor, no entanto não produz flores e frutos, e zeloso os faz amadurecer, os conserva com sua luz, e só deixa o fruto quando o agricultor o toma para fazer o seu alimento. O sol não deixa a planta, a acaricia com sua luz, a fecunda com seu calor, no entanto não produz flores e frutos. Isso aqui tá estranho, né? O sol não é o sol que produz as flores e frutos, é a planta, né? O sol não deixa a planta, a acaricia com sua luz, a fecunda com seu calor. No entanto, não produz flores e frutos, e zeloso os faz amadurecer. Deve ser nesse sentido, né? Que tá. Às vezes essa tradução dá um problema, mas é assim. Dá para entender assim, não é ele que produz, quem produz é as plantas, mas ele que fecunda a planta para ela produzir as flores e os frutos, e depois continua iluminando esse fruto e essa flor para os fazer amadurecer, para esse fruto amadurecer. Conserva com sua luz, conserva o fruto depois de maduro, conserva com sua luz, e só deixa o fruto quando o agricultor toma para fazer o seu alimento. O sol só abandona aquele fruto daquela planta que ele iluminou, acariciou, quando alguém toma esse alimento para comer. Por exemplo, um pé de laranja. Pensa no pé de laranja. Está iluminado pelo sol o tempo todo. O sol vai iluminar a florzinha que vai sair da laranjeira. Não abandona aquela florzinha, continua iluminando aquela florzinha o tempo todo. E aí vira um fruto, uma laranja. Ele vai conservando, ele vai... a luz do sol vai fazer aquela laranja crescer. A luz do sol vai fazer aquela laranja amadurecer. A luz do sol vai fazer aquela laranja ficar doce. Então, a luz do sol está sempre ali, aquecendo, iluminando aquela laranja. Ele só vai abandonar ela quando eu vou lá e pego a laranja para comer. Comi. Então, o sol não vai tocar mais nela porque ela foi consumida. É isso que ele está falando. Assim, os atos feitos em meu querer é tanto meu amor, meu zelo por eles, que a graça os acaricia. Meu amor os concebe e os fecunda, os amadurece. Coloco milhões de anjos à guarda de um só ato feito em meu querer, porque estes atos feitos no meu querer, sendo sementes para que a minha vontade se faça na terra como no céu, todos são zelosos destes atos. Todos os anjos são zelosos destes atos. O seu orvalho é o meu alento. A sua sombra é a minha luz. Os anjos são arrebatados e venerados, porque veem nestes atos a vontade eterna que merece toda a sua adoração. E estes atos são deixados só quando encontro outras almas que, tomando-os como frutos divinos, fazem deles alimento para as suas almas. Ou a fecundidade e multiplicidade destes atos, a mesma criatura que os faz não pode numerá-los. O exemplo que Jesus traz na minha mente desse ato feito na divina vontade, que é colocado milhões de anjos à guarda desse ato, que ele está zeloso deste ato, né? Um exemplo de ato que ele está falando aqui, e que ele só deixa quando encontra outra alma que toma esse fruto divino. Um exemplo muito claro para a gente entender isso aqui
de um ato desses feito na divina vontade é o próprio livro do céu. O ato que a Luísa fez de receber esse conhecimento, o ato que a Luísa fez de escrever e colocar tudo no papel, todos os atos que foram feitos em volta desse livro, o ato de, todo o ato, tudo que aconteceu até esse livro chegar nas mãos do pessoal lá do Vaticano, os atos que o Santo Aníbal de França fez, tudo que aconteceu em volta desses conhecimentos, tudo que aconteceu para esse livro chegar na nossa mão, todo o processo que aconteceu desde o momento que a Luísa recebia a luz, colocava no papel, escrevia com o próprio punho, com a mão mesmo dela, escreveu nos cadernos. Esses cadernos, tudo que o Santo Aníbal de França fez para publicação, todos os atos que ele fez para a publicação do livro, e a publicação do livro, para esse livro chegar na nossa mão, tudo esse ato na divina vontade. Agora a gente está tomando esse fruto divino, que é o próprio livro que está aqui na minha frente, no meu computador. Então aí, se a gente lê agora, vamos ler agora pensando que esse ato é o livro do céu, a verdade do conhecimento, o conhecimento da divina vontade sendo esse ato. Assim dos atos feitos em meu querer. É tanto meu amor, meu zelo por eles, imagina o zelo, o amor de Jesus por esses escritos. Aí ele fala, se você procurar a palavra escritos no livro do céu, você vai achar um monte de trecho que ele fala sobre o zelo que ele tem pelos escritos. É tanto meu amor, meu zelo, que a graça os acaricia, meu amor os concebe e os fecunda, os amadurece. Coloco milhões de anjos na guarda de um só ato feito em meu querer. Milhões de anjos em cada palavrinha, em cada folhinha cada folhinha dos escritos do livro do céu, cada folhinha do caderno da Luísa. Coloco milhões de anjos na guarda de um só ato feito em meu querer. Porque estes atos feitos no meu querer, sendo sementes para que a minha vontade se faça na terra como no céu. É por isso que ele falou, claramente esse ato é a semente que vai fazer a vontade de Deus acontecer assim na terra como no céu, porque é o conhecimento que forma o reino da divina vontade na nossa alma. Então esse ato da Luísa ter escrito o livro do céu é claramente essa semente para que a vontade divina seja feita assim na terra como no céu. Então todos são zelosos destes atos. O seu orvalho é o meu alento, a sua sombra é minha luz. Os anjos são arrebatados e venerados, porque veem nestes atos a vontade eterna que merece toda a sua adoração. Nesse ato da Luísa escrever, os caderninhos da Luísa, tudo que o Santo Aníbal de França fez, cada passo que ele deu, cada palavra, cada lugar que ele foi para poder acontecer essa publicação desse livro. Tudo, os anjos ficavam arrebatados e venerados, porque viam nesses atos a vontade de Deus. Era Deus, o próprio Deus, que a vontade dele era que a vontade dele fosse conhecida. Porque através desse livro, dessas verdades, acontece o reino da divina vontade, o terceiro fiat. As almas retornam à ordem primordial da criação através desse conhecimento. E estes atos são deixados só quando encontro outras almas que, tomando-os como os frutos divinos, então a gente agora lendo o livro do céu, quando a gente lê o livro do céu e vive essa verdade, a gente está tomando esse fruto divino. O livro do céu é o fruto divino. Que a gente vai lá na árvore, toma e come. E esse aqui a gente pode comer à vontade. É a árvore, é o jardim, lá no Jardim do Éden tem a árvore da vida. A árvore da vida. Pode tomar desse fruto.
da árvore da vida, da divina vontade, o conhecimento da divina vontade. Né? Como se é o conhecimento da divina vontade. É um fruto que você pode comer. É um fruto divino. Então ele só deixa, estes atos só são deixados quando encontra outras almas, que tomando-os como frutos divinos, fazem deles alimento para as suas almas. Então a gente faz do livro do céu alimento para a nossa alma. A gente vai até essa árvore, dessa árvore que tem esse fruto da vida e come e alimenta a nossa alma. Então ele ainda não deixou, né, esses atos, não deixou porque nem todas as almas ainda tomaram esse fruto. Então o livro do céu ainda tem que ser conhecido ainda por mais pessoas. Então é o que ele está fazendo, né? Ele ainda acaricia, guarda esses atos que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo agora? A gente está tomando esse fruto e divulgando o livro. A gente está tomando o fruto divino, que é as palavras do livro do céu. O livro do céu é o fruto, a laranja lá que eu falei. O livro do céu é esse fruto. A uva, vamos falar uva, né? A uva. Porque ele fala, né, que ele compara, né, a humanidade dele com a videira. Então o livro do céu é a uva. Então a gente está comendo essa uva e alimentando a nossa alma. E a gente está pegando esse alimento e distribuindo, chamando as pessoas, venham também comer desse fruto. Venham comer desse fruto, quando a gente divulga o livro do céu. Então ele continua guardando esse ato, continua fazendo a mesma coisa aqui, esse ato de divulgar essas verdades. E ele cuida para que a alma que esteja ouvindo, né, receba esse alimento, consiga entender esse alimento, digerir esse alimento. A fecundidade e multiplicidade destes atos, a mesma criatura que os faz não pode numerá-los. A Luísa não conseguia numerar bem o que ia gerar o conhecimento, o que ela estava escrevendo, as palavras que ela estava escrevendo. Então pensava entre mim. Aí ela falou, será possível que estes atos sejam tão grandes? E por que os mesmos anjos ficam arrebatados? E Jesus, me apertando mais forte entre seus braços, acrescentou. Então ela ficava pensando, como pode, né? Um ato ser tão grande? Ela não tinha a compreensão plena do bem que ia fazer os escritos. Um dos exemplos de um ato que ela fez, escrever. E ela estava, será que é possível que seja tão grande isso? Aí Jesus falou, minha filha, são tão grandes estes atos, que conforme a alma os vai cumprindo, não há coisa nem no céu nem na terra que não tome parte. E ela fica em comunicação com todas as coisas criadas, todo o bem, os efeitos, o valor do céu, do sol, das estrelas, da água, do fogo, etc. Estão não só em contínuas relações com ela, senão que são coisas suas. Ela harmoniza com todo o criado. E o criado harmoniza nela. Então a gente lê às vezes isso aqui, que Jesus fala, e fica meio assim, sem entender o que ele está falando, né? Pelo menos eu acho assim, se ele não explicar, a gente não entende o que ele está falando. Isso que ele está explicando aqui, de harmonizar com todo o criado. Como que é isso, né? Minha filha, olha, ele fala assim, são tão grandes estes atos, que conforme a alma os vai cumprindo, não há coisa nem no céu nem na terra que não tome parte. Não tome parte desse ato. Então, um exemplo, o livro do céu, o conhecimento da divina vontade. Esse ato da Luísa ter escrito o livro do céu, ter colocado tudo no papel, e esse livro está hoje na nossa mão. E a gente está tomando esse fruto e alimentando a nossa alma. O que vai acontecer com esse ato? O que está acontecendo? A alma,
conforme a alma vai os cumprindo, não há nem coisa nem no céu nem na terra que não tome parte. Então, se a gente pensar nesse conhecimento que a gente está tomando hoje, quando a gente pensa nas criaturas, né, as criaturas tomam parte desse ato da Luísa, porque ela escreveu e ela revelou, através dela, Jesus revelou esse conhecimento, e a gente toma parte ouvindo, né, lendo o livro do céu, e se alimentando a nossa alma, e voltando também à ordem primordial da criação. Então, a gente vê claramente que a criatura está tomando parte disso, que a gente está tomando parte desse ato da Luísa, quando a gente está ouvindo e colocando em prática também na nossa vida e vivendo também na divina vontade. E essa alma fica em comunicação com todas as coisas criadas. Não é só as criaturas, com toda a criação. Aí é que a gente não consegue enxergar, assim, como assim o sol a criação vai receber desse ato. É bem profundo isso, né? Bem complexo da gente entender com a nossa cabecinha limitada. Ajuda, Senhor. Mas o que eu tava pensando um dia sobre isso, que Jesus estava me mostrando, é o seguinte. Sobre a criação. Ai, meu Deus, me ajuda a colocar isso em palavras. Quando a gente pensa na sua humanidade, criatura, na sua humanidade. Quando você faz um ato, quando você fala, por exemplo, você fala, né? Você tá falando, Michele, você tá falando. Quando você tá falando, não é só, a gente ouve só o que tá saindo de você, uma palavra, né? Você tá falando, tá saindo uma palavra da sua boca, né? Tudo que você tá falando. Você tá vendo que tá tipo assim, o resultado da sua ação é as palavras que estão saindo da sua boca, né? Mas se você pensar, todo o seu corpo, não é só a sua boca que está falando. Não é só a sua boca que está participando desse ato de falar. Todo o seu corpo está falando. Não é só a sua boca. Você é uma unidade. A sua humanidade é um conjunto único. Você é uma unidade. O seu corpo não é uma partes separadas assim. Que só, por exemplo, na hora que você vai falar, a única parte do seu corpo que participa nesse ato de falar é a sua boca. Não, o seu corpo inteiro está participando desse ato. Seu corpo inteiro tá em ação quando você fala. Seu corpo inteiro. A gente não tem, assim, não consegue descrever isso, né? Às vezes um cientista ia conseguir falar, ia conseguir explicar pra gente direitinho quais as partes do corpo que tá participando desse ato quando um ser humano tá falando. Quando a gente tá falando, nosso corpo tá falando, mas a gente sabe que vai usar o cérebro, o pensamento, porque o que você fala é o que vem primeiro no seu pensamento e você fala. Você vai usar as cordas vocais, você vai usar a boca, os músculos do corpo, que você fala e gesticula, então você está usando os músculos. Você só consegue falar porque a sua corrente sanguínea, o seu sangue está circulando normalmente no seu corpo inteiro e está chegando oxigênio no seu cérebro, porque se o sangue não estiver circulando, não chega oxigênio no cérebro. E se não chegar oxigênio no cérebro, você não consegue pensar. E se você não consegue pensar, você não consegue falar. Se não irrigar seu cérebro lá na parte da fala, não chega, você não consegue falar. Então não é só sua boca que está falando, todo o seu corpo está participando desse ato de falar. Aí vem, eu falei do corpo, né? Agora pensa, nós não somos imagem e semelhança de Deus? Nós somos imagem e semelhança de Deus.
Se a gente pensar que a criação é a criação, toda a criação, Deus está em toda a criação. A criação, a alma da criação é a divina vontade, é Deus. Né? Ele fala isso no livro do céu. A alma da criação é Deus. Ele está em toda a criação. Ele está em toda a criação. Então, se você olhar para a criação, você vai estar vendo Deus. Né? Então, quando ele fala alguma coisa, quando Deus age, toda a criação participa desse ato. Lembra do videozinho que a gente viu esses dias, falando que o céu, a atmosfera, tem a mesma imagem do cérebro, que é a mesma imagem do nosso cérebro, é a imagem do universo. Então, a gente vê que somos imagem e semelhança de Deus, é como se a criação fosse o corpo de Deus. Pensa assim, como se a criação fosse o corpo de Deus. E a vontade que anima esse corpo é a divina vontade. Então, quando Deus fala, ele usa a vontade dele, né? A vontade dele é que é a fonte de tudo. Então, quando ele fala, não é só, toda a criação participa desse ato. A mesma coisa em você, que Jesus explicou que acontece com a gente. Quando você, criatura, fala, todo o seu corpo participa desse ato de falar. Quando você anda, quando você mexe as suas perninhas e vai andar, não é só a sua perna que está participando do ato de andar, é seu corpo inteiro. Todas as células do seu corpo estão envolvidas nesse ato seu de andar, de falar, de comer, de pensar. Você não usa só os neurônios para pensar. Os neurônios precisam do sangue, do oxigênio que vem do sangue. Então é tudo um conjunto, entendeu? Que todo o ser humano é um conjunto que está tudo interligado. As células, os nutrientes, tudo está interligado. Então, quando você fala, quando você anda, quando você sorri, quando você olha, todo o seu corpo tem que estar participando desse ato. Quando você come, tudo. Seu coração participa de tudo, que é ele que está bombeando o sangue para todos os órgãos. Então, é todo um conjunto. Então, é a mesma coisa, é semelhante. Se a gente olhar para a criação, a gente consegue ler Deus, entender a mente dele, entender ele. Então, quando ele age, ele não age, não é só uma parte dele, toda a criação está envolvida, porque ele é a alma da criação. Então, foi isso que eu entendi. Aí eu, Senhor, dá para entender assim, porque ele fala aqui, ó. Porque aí você... mas ele tá falando, Michele, da alma. Mas a nossa alma não tá com a vontade dele? Gente, meu Senhor, me ajuda a explicar para eu poder... para as pessoas entenderem o que eu tô falando. Porque é difícil, eu acho difícil entender isso. Difícil, só o Senhor mesmo na nossa cabeça fazer entender isso. A vontade dele é que tá agindo na nossa alma. A vontade dele é a alma da criação. Nós somos também parte disso. Então, quando a gente age com a vontade dele, move tudo, entendeu? Move tudo. Se é a vontade dele que está no seu ato de falar, não é só você que está, não é só você que está participando desse ato. Deus é que está fazendo esse ato. Então, tudo se move, toda a criação participa. Assim como quando você fala, todo o seu corpo participa desse ato de falar. Quando você anda, todo o seu corpo participa desse ato de andar. E Deus, quando ele age, toda a criação age junto, porque é uma com ele. Ele é a alma da criação.
Ele é a alma da criação, ele que é tudo, ele que está em tudo. Então, quando ele age, tudo age junto. Ele não tem como se separar do que ele fez. O que ele fez, o que ele criou é parte dele mesmo. Então, quando ele age, tudo age junto com ele. Então, e você entra na divina vontade, você está agindo com a vontade dele. Tudo está em comunicação. A gente não consegue, assim, enxergar o sol participando, a lua participando, mas é o que eu estava falando para Jesus ontem. Falei, Senhor, eu não entendo tudo que o Senhor fala profundamente, assim, plenamente, tudo que o Senhor fala, assim, plenamente, cada coisinha. Eu não entendo tudo que o Senhor fala, tudo. Mas nem por isso eu vou deixar de acreditar. Nem por isso eu deixo de acreditar. O Senhor falou, eu acredito. Mesmo que eu não compreenda tudo. E isso é ser pequeno. É você acreditar no seu Pai. Apesar de não entender tudo que Ele fala, exatamente tudo. A gente não entende, a nossa cabeça é limitada. Ele é muito grande, infinito. Então, o que a gente entende já é suficiente para a gente amar e não querer, e confiar e se abandonar. Aí, essa noite, meu filho, Jesus, gente, é incrível demais. A gente dormindo, Jesus fala com a gente e a gente depois dá conta de reproduzir o que ele falou. No meio da madrugada, eu tô com uns aparelhos de fazer aferição da pressão, medir aquele mapa e Holter, tô com esses negócios, fazendo exame. E aí meu esposo falou, eu não vou dormir perto de você não, esse aparelho vai ficar apitando a noite toda e eu nem vou dormir. E aí ele dormiu longe. E aí no meio da noite, meu filhinho pequeno acordou. Eu ouvi os passinhos dele. Só ouvi, no escuro, isso no escuro. Eu ouvi só os passinhos dele. E eu vi que ele foi lá no meu quarto. Isso tudo no escuro. Eu não liguei a luz, só ouvi pouquíssimos os passinhos dele. E ele só tocou em mim, assim, pegou a mãozinha dele, só apalpou, assim, pra saber se tinha alguém na cama. Viu, no escuro mesmo, ele só tocou, assim, rapidinho, viu que tinha alguém, já deitou e dormiu e repousou lá e ficou tranquilo na noite. Tá lá até agora na cama. Aí Jesus falou, aí eu falando assim, Senhor, olha como a criança é. Ela no escuro, ela só quer saber se a mãe tá perto. Ela toca assim bem de leve na mãe. Se ela viu que a mãe tá ali, ela deita e descansa. E fica tranquila, dorme, confiante. Então, a alma com Deus é a mesma coisa. O filho da divina vontade é a mesma coisa. Você, numa situação, em todas as situações, em tudo o que acontece, você só dá um toquezinho e vê se Deus tá ali. Se ele tá, você se lança, se abandona e repousa. Igualzinho uma criança. Aí eu, nossa, Senhor, é desse jeito. Eu não entendo tudo. Quando se apresenta uma situação. Eu não entendo plenamente. Eu não entendo tudo plenamente. Mas, às vezes, mesmo no escuro, sem entender muita coisa, às vezes ainda fica assim um pouco obscura as coisas. Mas eu toco bem de leve. E vejo que o Senhor tá ali. Consigo só tocar igual meu filho, ele só tocou na onde estava ali o cobertor que eu tava, ele só viu que tinha uma pessoa ali. E ele deitou e dormiu, tranquilo. Então a gente só toca assim, bem de leve. A gente consegue ouvir que é Deus, entender que é Ele que tá ali naquelas palavras, naquela situação. E aí você se abandona e dorme, tranquilo, porque você confia nele. Então é isso que eu estava falando, eu não entendo, Senhor, direito assim as coisas, quando o Senhor fala algumas coisas eu não consigo entender, mas eu confio no Senhor. E o Senhor está falando, por exemplo, ele fala assim, ele está falando que um ato na divina vontade é muito grande. Ele ainda falou, até a alma, ele falou assim, ó, a mesma criatura que eu faço não pode numerá-los. Mas não por isso eu deixo de acreditar que é tão grande esse ato. Eu sei que é grande, muito grande. Isso eu sei porque Deus está falando e eu confio nele.
Eu não consigo numerar o bem que acontece com o ato na divina vontade, tudo o que acontece, compreender tudo. Mas nem por isso eu deixo de acreditar que é grande. E isso é ser pequeno. É confiar no Pai. Você confia na palavra dele. Você não pode ir lá, você não fez um experimento. Você não fez um experimento e provou que realmente é grande, porque eu fui lá e vi. Esse ato que eu fiz, aconteceu isso na vida de fulano, isso na vida de ciclano, isso na criação, isso. Assim, só depois de comprovar todo o bem que aconteceu nesse ato, eu vou confiar que realmente eu vivo na divina vontade, que realmente a divina vontade é isso, que realmente um ato na divina vontade é grande, porque eu vi com as minhas próprias mãos, igual Tomé, né? Eu tenho que tocar na ferida para entender que é realmente Jesus. Se eu não tocar na ferida, não colocar meu dedo lá, eu não vou acreditar. Então, não é assim que Deus quer, né? Ele quer nossa confiança, nosso amor, nossa confiança. É assim que ele tá falando, eu acredito, mesmo sem ver tudo. Igualzinho meu filho, mesmo sem ver exatamente que era eu, ele não teve que acender a luz, não teve que ouvir minha voz, para poder acreditar que eu estava ali e que ele podia deitar e dormir. Ele só tocou e viu que tinha alguém, e ele já sabia. Quem dorme aqui nessa cama já está no subconsciente. Quem dorme nessa cama é minha mãe e ela está aqui. Eu vou dormir tranquila. E fiquei tranquila a noite inteira, perto dela, sabendo que ela está ali. Então é a mesma coisa. Você acredita, é fé, sem ver tudo. Você acredita. E aí então ela estava falando, né? Aí ele falou isso. Foi isso que eu entendi. Mas é como eu falei. Não dá para entender tudo, mas eu não deixo de acreditar que é um ato grande, que Deus descansa. Ele fala, eu repouso no ato, na criatura que vive a minha vontade. Você não vai compreender isso assim tão plenamente assim, em que Deus repousa. Você não vai ficar percrustando, tentando fazer um interrogatório assim, sabe? Eu só acredito, tipo assim, eu só acredito nisso, que Deus repousa na alma que vive na divina vontade, se eu entender tudo. Só depois de eu entender tudo, exatamente, compreender teologicamente como que isso é possível. Eu vou na teologia, vou na filosofia primeiro, vou no magistério da igreja, vou pesquisar tudo que existe, para poder, depois que eu pesquisar tudo, eu acredito que realmente eu pesquisei, eu fui atrás, eu li isso, li aquilo outro. Realmente cheguei nessa conclusão. Deus repousa na alma que vive na divina vontade. Não é assim, não é que você vai deixar de estudar, não é isso. Mas também não é assim, desse jeito, tentando só vou entender, só vou aceitar se tiver um monte de livro falando isso. Aí vai aceitar. Se tiver, eu vou ler a Bíblia inteira e vou procurar isso. Se não tiver na Bíblia, não acredito. Então, aí ele fala aqui, o que é isso? Ele estava explicando, minha filha, são tão grandes esses atos que conforme a alma vai cumprindo, não há coisa nem no céu nem na terra que não tome parte. E ela fica em comunicação com todas as coisas criadas, todo o bem, os efeitos, o valor do céu, do sol, das estrelas, da água, do fogo. Estão não só em contínuas relações com ela, senão que são coisas suas. Ela, a alma, harmoniza com todo o criado, e o criado harmoniza nela. O que é isso? Ele está tentando explicar o que é isso, ele vai explicar o que é isso. Porque quem vive em meu querer são as depositárias, as conservadoras, as sustentadoras, as defensoras de minha vontade. Elas preveem o que quero, e sem que eu ordene, cumprem o que quero, e compreendem a grandeza, a santidade de meu querer. Zelosamente o guardam e o defendem. Então, por exemplo, como ele estava dando o exemplo da verdade, né, do livro do céu, que é um ato que a Luísa fez na divina vontade de deixar tudo escrito. Então, quem vive em meu querer é a depositária, a conservadora, a defensora de minha vontade. A gente entende que a vontade dele é que esse livro seja conhecido. Então, você vai defender essa vontade de Deus. Você sabe que a vontade dele é que todas as almas comam desse fruto,
que é o conhecimento da divina vontade. Você sabe disso. E aí você vai defender isso. Vai comer, vai entender, vai meditar, vai estudar. E você sabe que ele quer que seja divulgado. E você vai divulgar, vai defender os direitos dele, vai defender a vontade dele, vai fazer o que ele quer. Elas preveem o que eu quero, e sem que eu ordene, cumprem o que eu quero. Você não precisa ficar esperando uma ordem de Deus, ele falando para você. Você já prevê, você já lê o livro do céu e já entende. Assim, já entende. Ele quer que seja conhecido e já faz o que ele quer. Sem ele ter que fazer algo extraordinário, tipo assim, por exemplo, se a gente ficasse assim, a gente lê no livro do céu que ele quer que a vontade dele seja conhecida. Mas aí a gente ia ficar assim, não, mas só se tiver uma ordem clara de Jesus para eu poder começar a divulgar esse livro. Só se tiver uma ordem clara. Eu vivo, ele só se acontecer um sinal muito claro de Deus, assim, se ele aparecer para mim na minha frente, visível, e falando para eu e falando que é para eu fazer isso. Se não for assim, eu não faço. Eu não tenho coragem de fazer. Se Deus não aparecer e não deixar bem claro para mim que é para fazer isso, ou se não vier, ou se ele não mandar uma pessoa e que vem lá não sei da onde e fala para mim, só se eu tiver um diretor espiritual e esse diretor espiritual falar que é para eu fazer isso mesmo, confirmar para mim e deixar bem claro. Se eu não ver alguma coisa extraordinária, eu não vou fazer isso, não vou fazer essa missão de divulgar o livro do céu. Não, a gente lê o livro do céu muito simples. A gente escuta Jesus falando. Eu quero que a minha vontade seja conhecida. Você fala, agora, vou pegar meu celular mesmo, vou fazer um vídeo, vou partilhar o que eu estou entendendo. E aí ele vai, né, aqui com a gente, no grupo, ele deixou tudo, ele organiza tudo pra gente fazer isso. Ele prepara tudo, deixa tudo, como que fala, ele deixa tudo ordenado pra gente conseguir fazer isso. Só ouvindo ele, entendendo que essa é a vontade dele, a gente segue sem que ele tenha que ficar fazendo coisas extraordinárias, aparecendo pra gente pra poder falar isso. A gente já sabe que ele tá aqui nessa palavra. Zelosamente, elas compreendem a grandeza, a santidade de meu querer e zelosamente o guardam e o defendem. A gente entende que isso é a coisa maior, é o maior bem. Então a gente guarda, defende. Como não deveriam ficar todos envoltos ao ver estas almas que formam o sustento de seu Deus, em virtude do prodígio de minha vontade? O sustento de seu Deus. Em virtude do prodígio de minha vontade? Quem pode defender meus direitos senão quem vive em meu querer? Porque vai entender o que ele está falando, né? Quem não vive com a vontade dele não entende o que ele está falando. Não consegue ouvir o que ele está falando. Quem pode me amar de verdade com um amor desinteressado semelhante ao meu, senão quem vive em minha vontade? Sinto-me mais forte nestas almas, mais forte da minha própria força, porque você vive com a força dele, com tudo que é dele. Sou como um rei rodeado de fiéis ministros, que se sente mais forte, mais glorioso, mais sustentado no meio destes seus fiéis ministros do que só. Se fica só, chora a seus ministros, porque não tem com quem desafogar e a quem confiar a sorte do reino. Assim sou eu. E quem pode ser mais fiel do que quem vive em minha vontade? Sinto minha vontade duplicada. Portanto, me sinto mais glorioso. Desabafo com elas e delas me confio. É muito grande isso aqui. Agora eu vou ler o trecho da Valtorta. Jesus diante de Pilatos. Então, em 10 de março de 1944,
Diz Jesus a Valtorto, capítulo 604, que é sobre o capítulo 604. O título do capítulo é Os Processos e a Renegação de Pedro. Considerações sobre Pilatos. Diz Jesus: quero fazer-te meditar sobre o ponto que se refere aos meus encontros com Pilatos. Então vamos lá, ele quer que a gente medite isso aqui. João, que tendo estado quase sempre presente, ou pelo menos muito perto, é a testemunha e o narrador mais exato. João estava sempre muito perto, ele não foi o que não abandonou Jesus. Então o evangelho dele, o relato dele é o mais exato, é o narrador mais exato do que aconteceu, porque ele estava sempre perto. É ele quem conta que da casa de Caifás eu fui levada ao pretório. E especifica, de manhã cedo. De fato, tu viste. O dia estava apenas começando. E especifica mais ainda. Eles, os judeus, não entraram para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então, eles não entravam na casa de um pagão. Eles não entravam na casa de um pagão para não se contaminar. Hipócritas como sempre. Eles encontram perigo de contaminar-se ao pisar a poeira da casa de um gentio, mas não encontram pecado em matar um inocente, e com o ânimo satisfeito pelo delito realizado, puderam saborear melhor ainda a Páscoa. Eles têm também muitos seguidores. Então não é só, quando Jesus fala de algumas pessoas, né? Quando ele fala de algumas pessoas, ele não está falando só daquelas. Ele tem seguidores, pessoas que se comportam do mesmo jeito. Quem são essas pessoas, né? Quem são seguidores, né? Que imitam essas atitudes. Seguidores são pessoas que imitam atitudes, né? Então, eles são espelhos, né? Exemplos, seguem o mesmo exemplo, têm o mesmo comportamento deles. Hipócrita, que tem medo de se contaminar com a poeira da casa de um gentio, de pisar o pé na casa de uma pessoa que é pagão, mas eles não encontram pecado em matar um inocente. Isso não fez eles se contaminar para celebrar a Páscoa. Então, a morte de um inocente para eles foi uma satisfação, um delito realizado. Poderam saborear melhor ainda a Páscoa. Eles têm também muitos seguidores. Todos aqueles que em seu interior fazem o mal e externamente professam respeito à religião e amor a Deus, são semelhantes a estes. Fórmulas e não verdadeira religião. Esses me causam repugnância e desprezo. Então, as pessoas que hoje, né, todo mundo, toda alma aqui, no interior, faz mal. Toda alma que no interior faz o mal, mas externamente, com atitudes só externas. Falam que respeita a religião e tem amor a Deus. Isso é hipocrisia, porque externamente, que poderia ser um exemplo, externamente a pessoa faz tudo, tá seguindo preceitos, só ritos externos. Então ela vai à missa todo dia, ela confessa toda semana, ela tá sempre rezando, a gente tá vendo, ela sempre todo assim, o comportamento dela, atos externos, é o que ela tá fazendo, tá rezando, tá indo à missa, fala que ama a Deus, fala que respeita a religião, que segue exatamente os preceitos da igreja que ela frequenta, da igreja católica, por exemplo. Ou um cristão protestante que fala, eu sou cristã, eu sigo a Cristo, sou batizada e não sei o que. Externamente ela fala isso, cumpre os preceitos, mas dentro está cheio de pecado. Tem ódio contra o irmão, tem ódio, condena, tem ódio,
repudia as pessoas que não são da sua religião, né? Não quer conversa. Então fala que é cristão, mas tem comportamentos contrários ao de Cristo. Isso não é ser cristão. Cristão é quem tem um comportamento semelhante ao de Cristo. Isso é ser um seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo tem um comportamento parecido com o dele. Se você não tem um comportamento parecido com o dele, você não vai falar que é cristão. Você fala que é cristão, tem atitudes de amor a Deus, mas são fórmulas. Mas dentro do coração, que é o mais importante. Tem ódio, tem rancor, tem inveja, tem tudo quanto é coisa ruim. E aí, esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim: eu contratei uma pessoa para trabalhar na minha casa. Eu contratei porque eu precisava do serviço dela, né, para cuidar da minha filha. E ela não foi honesta comigo. Deu 3 meses, ela falou que ia. Ela assinei o contrato de trabalho com ela. E ela não falou ela não deixou claro que ela ia ficar só 3 meses. E justamente quando deu 3 meses é o tempo que ia ficar pertinho da minha esposa sair de novo para trabalhar. E é o momento que eu mais ia precisar dela. Porque é o momento que ia adaptar a criança, né, para ficar sozinha, que a mãe ia voltar para o trabalho. E ela não deixou isso claro para mim. Não falou. Para eu me preparar, não me avisou antes. No dia que deu, ela falou. E aí ele falou assim, e ele não é cristão. Ele falou assim, e aí depois fala que é cristão, que segue uma religião, ficava falando um monte de coisa, que era evangélica, que seguia a Cristo, e fazendo uma coisa dessa, ele não é cristão. Ele é, não sei se ele é ateu, parece ateu ou espírita, eu não sei. Ele falou, mas fala que é cristão, mas tem uma atitude dessa? Isso é hipocrisia. Porque não é isso. Ele que não é cristão sabe que Jesus não prega isso, não fala isso, não é esse o comportamento dele. Então, tem muita coisa, né? Muitos comportamentos que são desses de hipocrisia. Você fala que é cristão e condena as pessoas e fala, como muitos agora estão falando na Igreja Católica, né? O comportamento de muitos. Se não for católico, tá no caminho do inferno. Condenando. Totalmente contrário ao que Jesus deixou como exemplo. Como ele está falando aqui com um gentio. Com um romano. Com Pilatos. Como eu falei, como esses dias ele fez a gente meditar. Como ele conversou com a samaritana. Com a samaritana, que judeus e samaritanos não se falavam. E como que Jesus se comportou com ela? Ele foi até ela. E é o que é o exemplo que ele deixou, não é isso que muitos católicos estão fazendo, condenando. Como os judeus não entraram, Pilatos saiu para ouvir o povo que estava gritando. E como ele tinha experiência no governo e no julgamento, só com um olhar compreendeu logo que o réu não era eu, mas sim aquele povo cheio de ódio. O encontro de nossos olhares foi também uma leitura de nossos corações. Eu julguei o homem por aquilo que era, e ele me julgou pelo que eu era. Em mim senti piedade para com ele, pois era um homem fraco. E nele veio a piedade para comigo, porque eu era um inocente. No primeiro momento, ele procurou salvar-me. E visto que somente a Roma era outorgado e reservado o direito de exercer a justiça contra os malfeitores, ele tentou me salvar dizendo, julgai-o conforme a vossa lei. Então ele falou, julgai-o conforme a vossa lei dos judeus,
porque ele sabia que era só ele que poderia, então, exercer a justiça contra os malfeitores e condenar Jesus. Aí ele falou: julgai-o conforme a vossa lei, porque ele sabia que era como se fosse assim, a lei deles era mais branda, e ele tentou salvar. Não vou julgar conforme a minha lei, julga conforme a vossa lei. Mostrando-se hipócritas pela segunda vez, os judeus não quiseram condenar-me. É verdade que Roma tinha o direito de fazer justiça, mas quando, por exemplo, Estevão foi apedrejado, Roma naquele tempo imperava sobre Jerusalém, e eles, não obstante isso, definiram e consumaram o julgamento e o suplício sem se preocuparem com Roma. No caso do Estevão, eles mesmos fizeram o que tinham que fazer, né? Consumaram o julgamento e o suplício, apedrejou o Estevão até a morte. E eles sabiam que só Roma podia fazer justiça contra os malfeitores. Mas no caso do Estevão, eles não pensaram nisso. Mas no caso de Jesus, eles não, deixa para Roma julgar, deixa para Roma fazer a justiça, não a gente. Comigo, porque eles não sentiam amor, mas ódio e medo, pois não queriam reconhecer-me como Messias, mas também não queriam matar-me materialmente, na dúvida de que eu fosse, agiram de uma maneira diferente e passaram a acusar-me como sublevador do povo contra o poder de Roma. Vós diríeis hoje como rebelde, como rebelde contra o governo, né? Para assim conseguirem que Roma me julgasse. Então eles inventaram, né, essa mentira, falando que Jesus era um rebelde contra o governo de Roma, porque assim eles sabiam que Roma ia julgar. Que o Pilatos falou: julgai vocês mesmos, julgai conforme a vossa lei. Eu não quero saber disso, né? Julgai conforme a vossa lei. Mas aí eles vêm e falam, eles não queriam julgar. Aí falaram: não, ele é um rebelde contra o governo. Então a denúncia, eles sabiam que essa denúncia, essa denúncia faria com que o Pilatos tivesse que julgar Jesus. Hipócritas pela segunda vez. Porque quando foi o Estevão, eles mesmos julgaram, apedrejou e matou. Mas com Jesus eles sentiam ódio e medo. Medo de que realmente ele fosse o Messias, e eles não queriam que eles mesmos tivessem matado o Messias. Não foi Roma. Em sua reunião infame, assim como outras vezes durante os 3 anos do meu ministério, eles me haviam acusado de ser blasfemador e falso profeta, e como tal deveria ter sido lapidado ou de todo modo morto. Então, se ele era julgado como blasfemador e falso profeta, também pela lei dos judeus seria morto. Mas agora, para realizar materialmente o delito do qual sentem, por instinto, que seriam punidos, fazem com que seja Roma a acusar-me de malfeitor e rebelde. Então, eles sabiam que tinha uma dor na consciência, né? Eles não queriam eles mesmos ter que julgar e condenar Jesus. Para realizar materialmente o delito, sentem por instinto que seriam punidos. Sentem por instinto que seriam punidos por Deus. A alma da gente é a consciência. Jesus vai falar isso aqui, da consciência. A nossa consciência grita. Esse instinto é a nossa consciência. Que grita a nossa alma: não faça isso. Então eles fazem com que Roma acuse. Não há nada de mais fácil. Quando as multidões estão pervertidas e seus chefes estão endemoniados, do que acusar o inocente a fim de satisfazerem a sua libidinagem, ferocidade e usurpação, e liquidar quem representa um obstáculo em um julgamento. Voltamos agora aos tempos de outrora.
O mundo, de vez em quando, depois de ter ficado incubando suas ideias perversas, explode nessas manifestações de perversidade, como um enorme gestante. A multidão, depois de ter nutrido em seu seio com as doutrinas da fera, o seu monstro o dá à luz para que ele passe a devorar em primeiro lugar os melhores e depois a devorar a si mesma. Então o homem vai nutrindo a vontade humana, as trevas, os pensamentos de pecado, e depois ele dá à luz um monstro, que é o ato, né? O ato de pecado, o pensamento que se torna um pecado. Como enorme gestante a multidão, depois de ter nutrido em seu seio com as doutrinas da fera, o seu monstro o dá à luz para que ele passe a devorar. Então, uma guerra, por exemplo, quando explode uma guerra, antes de acontecer a guerra, de ser declarada a guerra, não estava tudo bem. Estava todo mundo em paz, tranquilo, coração só amor e paz. Aí amanhã acontece uma guerra, não. O coração de quem está envolvido nessa guerra, dos dirigentes lá, dos governantes que de repente declaram guerra, ficou muito tempo incubando o mal, alimentando o mal, aprendendo, se alimentando com a doutrina da fera, com as trevas, com o fruto do mal. Ficou muito tempo se alimentando com esse fruto do mal, com maldade, com ódio, com inveja, com vingança. E aí sai o parto, que é a guerra. A guerra é um parto de trevas, das trevas que a pessoa vai alimentando a alma dela com trevas. E aí de repente sai um parto, declara a guerra e começa a guerrear. Pilatos entra de novo no pretório e me chama para perto dele. E me faz perguntas. Ele já tinha ouvido falar de mim. Entre os seus centuriões, havia alguns que repetiam o meu nome com um amor cheio de reconhecimento, com lágrimas nos olhos e o sorriso nos corações. E falavam de mim como de um benfeitor. Nos seus relatórios ao pretor, interrogados sobre este profeta que atraía para si as multidões e pregava uma doutrina nova, na qual se falava de um reino estranho, inconcebível para a mente pagã, eles haviam sempre atestado que eu era manso, bom, que não ia atrás das honras dessa terra, mas que inculcava e praticava o respeito e a obediência para com aqueles que são as autoridades. Então, os próprios funcionários lá de Pilatos, os centuriões, todos atestavam que Jesus era manso, bom, todos atestavam que ele não era um rebelde, assim como os judeus falavam, ele é um rebelde, um rebelde contra o governo de Roma. Ele é rebelde contra o governo, ele se rebela contra as autoridades. Então ele tem que ser julgado. Mas os centuriões sempre falavam o contrário. Os próprios de Roma falavam o contrário. Os que estavam lá perto, que via, sempre atestaram o contrário do que os judeus estavam falando. Que ele era manso, bom, que não ia atrás de honra dessa terra, que inculcava e praticava o respeito e a obediência para com as autoridades. Ele nunca desobedeceu uma ordem das autoridades. Mais sincero do que os israelitas, eles viam e depunham em favor da verdade, os centuriões. Os judeus mentiram, que Jesus não era rebelde. E os israelitas falaram a verdade, ele é manso, ele é obediente. No último domingo, atraído pelo clamor da multidão, no domingo de Ramos, no domingo anterior, quando Jesus passou aclamado, no jumentinho. No último domingo, atraído pelo clamor da multidão, ele tinha ido olhar a rua e visto passar sobre um jumentinho um homem desarmado, que abençoava e estava rodeado de crianças e de mulheres. Ele tinha compreendido que não podia, com certeza, ser um perigo para Roma um homem como aquele,
ele viu com os próprios olhos que Jesus não era nenhum perigo para Roma. Ele estava montado numa jumentinha, desarmado, abençoava, estava rodeado de crianças e mulheres. Ele tinha visto com os próprios olhos, o Pilatos, ele tinha os relatórios de que ele era manso, humilde e obediente. Por isso é que ele quer saber se eu sou rei. Em seu irônico ceticismo pagão, ele não acredita que ele, como Jesus falou, o reino espiritual é inconcebível para a mente pagã. E para muitos também, que falam que é católicos batizados, o reino espiritual, o reino de Deus, que é totalmente espiritual, é inconcebível. Então, muita gente é católico, mas pode ter uma mente pagã, que não consegue conceber um reino espiritual, que não consegue viver do espírito, que é totalmente apegado com a terra, com a carne, com a terra, interessados nas coisas da terra. Então, por isso ele quis saber no seu ceticismo, ele queria rir-se um pouco desta realeza que vai montado em um burro e que tem por seus cortesãos meninos descalços, mulheres sorridentes, homens do povo, desta realeza que há 3 anos vem pregando que não sente atração pela riqueza nem pelo poder e que não fala de outras conquistas a não ser daquelas do espírito e da alma. Só conquistas do espírito e da alma. E que é que vem a ser a alma para um pagão? Pois nem os deuses deles têm uma alma, e então o homem é que a irá ter. E agora mesmo este rei sem coroa, sem palácio real, sem corte, sem soldados, é que repete que o seu reino não é deste mundo. E isso é tão verdade que nenhum ministro, nenhuma milícia se levanta para defender o seu rei e arrancá-lo das mãos dos seus inimigos. Meu reino não é deste mundo, então meus ministros não vêm me defender. Meu reino não é deste mundo, então eles não vêm me arrancar das mãos dos inimigos. Eu não estou no meu reino não é deste mundo. Pilatos, sentado em seu trono, fica me percrustando. É difícil falar essa palavra. Percrustando. Porque para ele eu sou um enigma. Se ele livrasse sua alma dos cuidados humanos, do orgulho do cargo, do erro do paganismo, logo compreenderia quem eu sou. Eita, isso aqui. Gente, ele fala não só de Pilatos. Ele fala, Pilatos tem muitos seguidores também. Assim como os fariseus tinham, ele fala, ainda hoje os fariseus têm muitos seguidores. E ele vai falar, Pilatos tem muitos seguidores. Não consegue compreender Jesus. Por que não consegue compreender Deus? Porque sua alma não está livre dos cuidados humanos, do orgulho do cargo, do erro do paganismo. Mas como pode a luz, ele vai falar isso agora, mas como pode a luz penetrar num lugar onde há muitas coisas fechando as aberturas para que a luz não entre? A luz quer entrar, a verdade de Deus quer entrar, mas a alma está cheia das próprias verdades, dos seus apegos. Apega ao poder, apega ao dinheiro, apega à doutrina que ela conhece, apega ao conhecimento dela, apega a si mesmo, apego à terra. Então, tem tem uma fortaleza defendendo os interesses dela. Eu não abro mão do dinheiro, eu não abro mão do poder, eu não abro mão das coisas da terra. Eu não abro mão do que eu já conheço sobre Deus, do que eu já estudei. Não abro mão disso. Não abro mão disso aqui. Então é uma fortaleza, é a luz que quer entrar, uma verdade nova quer entrar, a verdade quer entrar, quer iluminar, quer tirar tudo isso. E a luz não entra, porque ela rejeita. Jesus traz o conhecimento da divina vontade. E fala que ele quer que a gente seja, que volte à ordem primordial da criação, que sejamos santos como ele é santo, que a gente viva com a santidade dele. Com a santidade dele. A pessoa não acha isso inconcebível.
Porque ela tem uma ideia fixa de que só Deus é santo. Só Deus é santo. Ninguém mais é santo. Então, quando vem alguém falar de santidade, para você viver com a santidade de Deus, ela rejeita na hora. Não entra na cabeça dela, porque ela tem aquela ideia fixa como uma fortaleza que não se move e não abre espaço para outra coisa, não abre a mente para entender, para compreender. Ela já rejeita. Não, só Deus é santo. Nós somos pecadores. E isso não vai mudar. Nós somos pecadores. É impossível viver a santidade. Eu vou viver aqui desse jeito. A santidade é para pessoas que Deus escolhe a dedo. E é só para aquelas pessoas. Eu não fui escolhido. Então eu vou viver pecado, pecado, pecado. Eu sou um grande pecador e é impossível viver sem pecado. E eu vou viver assim. Só no último dia, no meu julgamento, que aí Deus vai dizer se eu vou ou não, para onde que eu vou. E eu vou viver assim. E nada faz a pessoa mudar de ideia. Porque ela tem aquela fortaleza ali. Não entra a luz, não entra. E muita gente está vivendo assim. Batendo no peito falando, eu sou um grande pecador. Muita gente na igreja, eu sou um grande pecador. A santidade é só de Deus. Só Deus é santo. A gente não. A nossa santidade vem de Deus, né? Todo mundo tem a vocação, está no catecismo, como a Aline estava falando esses dias, né? Desabafando no grupo, que ela foi falar isso para umas pessoas da igreja e as pessoas não aceitam. Não aceitam. Não, nem vem falar de santidade, porque só Deus é santo. Isso não é pra gente. A gente é pecador. Tá bem separado já, assim, ó, separadinho. Pecadores, Deus é santo. Não tem como a gente falar que vai viver santidade. Isso não é pra gente. Então já fecha o coração. E não consegue entender. Aí fecha o coração desse jeito e não consegue entender nem a redenção, nem o que Jesus fez na redenção. Não consegue entender o básico do catecismo. De viver na graça, de ser batizado, de ter um organismo espiritual, um organismo divino, né? Uma vida divina, e alimentar essa vida, e viver na graça de Deus, e não pecar, e viver sempre com essa intenção de não ofender a Deus, de receber o perdão que vem de Cristo, viver dos méritos dele, o básico do básico, não entende, analfabetos espirituais. Aí Deus não consegue falar, não consegue começar uma conversa, começar um caminho de santidade com a pessoa, porque ela já colocou, eu sou um grande pecador, então isso aqui eu nem converso com Deus sobre isso. Minha conversa com Deus é só falar, eu sou um grande pecador, e pedir perdão toda semana. E vai na confissão e sabe, e os que vão, que às vezes nem vai, né? Só fala, eu sou um grande pecador e continua nessa, e vai confessar uma vez por ano. É muito sério. Aí Jesus fala, né? É sempre assim, meus filhos. Agora também. Agora também. Como pode Deus entrar com sua luz onde não há espaço para eles? Onde não há espaço para a sua verdade? E onde as portas e as janelas estão barradas e protegidas pela soberba, pela humanidade, pelo vício, pela usura, por tantos guardas que estão a serviço de Satanás contra Deus? Misericórdia, é isso mesmo. Como pode Deus entrar com sua luz, com sua verdade, para você mudar de vida e ser santo, e hoje ser santo na divina vontade? Como vai acontecer isso se a sua alma está protegida pela soberba, pela humanidade, pelo apego à terra, pela soberba, pelo vício, pela usura, por tantos guardas? E um guarda que está a serviço de Satanás é a falta de conhecimento. É a falta de conhecimento ou é o analfabetismo espiritual? E esse analfabetismo não querer ser combatido com a verdade. Porque se a pessoa tá nas trevas, não entende, e ela fecha o coração para entender, fecha o coração e não quer entender, não quer.
Quando chega a verdade, não, isso aqui não. E a pessoa mostra claramente, gente, tá no catecismo. No catecismo tá escrito, a gente vive pela graça, tem a graça santificante, essa graça atual. Jesus morreu por nós, a gente está salvo, a gente tem que viver assim, salvo como filho de Deus, não como pecador. Tá aqui no catecismo, no magistério da igreja, no catecismo, é uma verdade de fé. Não, não é assim. Então, fecha a porta. Não, sai daqui. É um guarda que fala, sai daqui, verdade. Sai daqui, luz. Não é assim. Sai daqui. Não quero saber. É sério, muito sério. Pilatos não pode entender como é o meu reino. E muitos Pilatos que não entendem como é o reino de Deus. E o que é mais doloroso é que ele não me pede que lhe explique. É isso que acontece. O mais doloroso é ver que a pessoa não entende o que é o reino e ela não quer saber. Sai daqui. Não pede que explique. Não quer entender. Não entende e não quer entender. Não quer entender. Rejeita. Ou tem uns que ficam mornos, assim, não entende, mas também não quer saber, e outros falam não claramente, não quero entender, isso é mentira. Não é assim. Ao meu convite para que ele procure conhecer a verdade, o indomável pagão responde: que é a verdade? E com um levantar de ombros deixa de lado o assunto. Meu Deus, é justamente isso que está acontecendo, né? As pessoas não querem entender a verdade, não querem se esforçar, porque a verdade vai fazer a pessoa ter que sair da zona de conforto que ela vive. Ela está vivendo de um jeito, né? Como um grande pecador. E está meio que confortável viver assim. Então, assim, quando a gente coloca uma coisa na cabeça, dependendo do jeito que a pessoa está vivendo, e ela acredita assim, eu sou um grande pecador, e essa afirmação deixa ela numa situação assim confortável. Tipo assim, ó, é impossível mesmo viver a santidade. Então é por isso que eu fico assim, desse jeito. Então eu não preciso viver com rigor tão grande, eu não preciso ter tão, assim, viver uma vida tão com retidão, sabe? Como eu sou um grande pecador, como realmente é impossível viver a santidade, é só Deus que é santo e eu sou um grande pecador, então eu posso dar umas escapulidas, entendeu? Assim, não tem como eu viver sem pecado. Então, o pecado faz parte da minha vida, o vício. Então, eu me perdoo, Deus me perdoa porque eu sou assim. A minha natureza se torna como se fosse uma natureza. Então, eu posso viver na igreja, mas experimentar as coisas do mundo, porque isso faz parte da minha natureza. Eu sou um pecador. Eu sou assim. Só Deus é santo. Só Jesus é puro. Eu não tenho como viver a castidade. É impossível para mim viver a castidade. Porque só Jesus é puro. Só Ele é a pureza. Para mim é impossível. Então, se eu peco contra a castidade, é porque faz parte da minha natureza. Tá vendo tanto que é sério pensar desse jeito? Mas quando você fala, eu fui criada à imagem e semelhança de Deus. Deus é puro. Então eu vou viver a pureza, a castidade. Com a graça de Deus, eu vou viver casto, puro. Se eu sou casado, eu vou ser fiel à minha esposa. Deus vai, com a graça de Deus, por causa dos méritos dele, do sangue dele, eu vou viver a castidade no meu casamento. E se vier algum pensamento de pecado, de vontade de pecar, de outra coisa, fora, qualquer coisa, na internet, pornografia, eu vou rejeitar esse pensamento. E não é por causa que veio esse pensamento na minha cabeça que eu vou me considerar um pecador indigno de Deus e não sou santo. A minha vontade pode falar para mim, querer essas coisas, mas eu rejeito. Eu rejeito. E eu continuo no caminho de santidade. Não ofendi a Deus porque veio esse pensamento na minha cabeça. Eu rejeito. E eu dou glória a Deus quando eu rejeito, porque por amor a Ele eu não quero essas coisas do mundo. Elas vêm aos meus pensamentos, mas eu rejeito na mesma hora, porque eu não quero ofender a Deus. Essas coisas não me interessam, eu não quero. Não quero pecar. E vive assim. Está na santidade.
Mas se você coloca na sua cabeça, eu sou um grande pecador. Então, se eu sou um grande pecador, minha natureza é pecar. Então, a luz não entra. E aí muitos, eu já ouvi uma pessoa falar assim, é impossível, Michele, viver tudo que está na Bíblia. É impossível. Não tem como viver o que Jesus fala. Então, Jesus falou à toa, né? Jesus é uma pessoa que ele gosta de perder tempo. Ele gosta de ficar falando para as paredes. Ele fala para as paredes, porque se o que ele está falando não pode ser vivido, ele estava perdendo o tempo dele quando ele estava falando. Ele estava falando uma coisa que é impossível de se concretizar. Então, ele é uma pessoa que gosta de perder tempo falando coisas inúteis, né? Porque não serve para ninguém. Se ele está falando uma coisa que não é para ser vivida, isso não serve para ninguém. Então, por que ele veio falar na terra? Por que ele não ficou só lá no céu falando só lá? Como? Fala só para os anjos, então. Ele tinha que falar só para os anjos, então, porque se o ser humano se não era possível que o ser humano vivesse exatamente tudo o que Jesus falou, ele ia perder tempo falando. Se ele falou, é porque é possível viver. E é pelos méritos dele, é ele mesmo vivendo em nós. Tudo que ele falou acontece. Tudo. Cada pingo que ele falou acontece. Ele falou, quem ouve a minha voz, eu e o Pai viemos morar nessa pessoa. Isso acontece. Cada coisinha que ele falou. Então, é muito sério isso aqui. Esses guardas que estão a serviço de Satanás contra Deus. É uma mentira que você acredita, é uma coisa que você acredita para poder viver pecando sem ficar muito perturbado. Assim, é sua muleta. Não, eu sou um grande pecador mesmo, então é assim que eu vivo e assim sou. É a história lá da Gabriela. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Pilatos não pode. Então tá, ele vai e não quer saber da verdade. O pior é isso aqui. Ele não entende e não quer saber do assunto. Então, eu não entendo esse negócio de santidade, só Deus é santo, eu não quero saber do assunto, eu viro as costas. Ó filhos, meus filhos, ó meus Pilatos de agora, tá vendo? Também vós, como Pôncio Pilatos, deixais cair, como levantar de ombros, os assuntos mais vitais. Não vamos falar de santidade, porque não é para mim. Os assuntos mais vitais, mais importantes, vocês dão de ombros, levantam os ombros. Isso aí, não quero saber não. A vós podem parecer coisas inúteis, já superadas. O que é a verdade? Será o dinheiro? Não. Serão as mulheres? Não. Será o poder? Não. Será a saúde física? Não. A glória humana? Não. E então deixa de lado o assunto. Não vale a pena que correr atrás de uma quimera. Dinheiro, mulheres, boa saúde, comodidades, honras, estas são coisas concretas, úteis, que se deverão amar e procurar conseguir de qualquer maneira. Vós raciocinam assim. Então, muitos raciocinam assim. O que é a verdade, o que é útil, o que eu vou correr atrás, o que eu vou me empenhar, o que eu vou gastar meu tempo aqui na terra, minha vida, atrás disso aqui. Comodidade, boa saúde, honras, dinheiro, poder, mulheres, porque é isso aqui que é o que eu devo procurar e amar. Os outros assuntos deixa de lado, porque são coisas que não valem a pena. Coisas da alma, do reino espiritual, não vale a pena. E pior do que fez Esaú, vós dissipais os bens eternos por um alimento grosseiro, que vos prejudica em vossa saúde física e em vossa saúde eterna. Por que é que não continuais a perguntar? O que é a verdade? Por que vocês não fazem um esforço para entender o que é a verdade? Por que não vai estudar minha palavra? Porque tem um monte de coisa que eu deixei escrito. Um monte. Se ficar o dia inteiro estudando, você nunca vai conseguir terminar. Tem o livro do céu, tem a Valtorta, tem a Bíblia, tem um monte de livros de santos. Você pode ficar o dia inteiro tentando entender.
usar seu tempo, gastar seu tempo para entender Deus. Só isso que vale a pena. Não vale a pena gastar seu tempo tentando entender como ganhar mais dinheiro, como ter mais saúde. Essas coisas a gente faz, não é que não deixa de fazer. Você continua trabalhando, continua cuidando da sua saúde, vai ao médico, faz exercício, se alimenta direito, mas isso fica em segundo plano. O principal é conhecer a Deus, conhecer a verdade. A verdade é Deus, então eu vou conhecer a verdade. A verdade não é dinheiro, não é mulher, não é poder, não é honra, não é saúde, não é comodidade. A verdade é Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e suas coisas, e o resto vos será acrescentado. E aí essa palavra ela se cumpre exatamente desse jeito. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Deus te ajuda nessa parte material. Isso é consequência. E se você passa por alguma dificuldade, pela palavra dele você entende, isso é bom. Esse sacrifício que eu faço. Eu tô passando, tô doente, tô com fome, tô com sede, tô sei lá o quê. Tô numa situação um pouco complicada materialmente, mas seja feita a vontade de Deus, glória a Deus nas alturas, Ele sabe por quê, tem um motivo, tem um porquê que eu tô passando isso. E segue a vida. Segue fazendo o mais importante, que é conhecer a Deus. Ela, a verdade, não pede outra coisa senão que se faça conhecer para vos instruir sobre ela. Por que que vocês não ficam fazendo isso, meus filhos? A verdade, olha só o que ele diz, não pede outra coisa senão que se faça conhecer para vos instruir sobre ela. Que é Ele mesmo, Ele só quer nos instruir. Ela está diante de vós como esteve diante de Pilatos, e olha para vós com olhos de um amor suplicante, implorando-vos: pergunta-me, e eu te instruirei. Olha só. E isso que acontece exatamente como ele está falando. A gente vive diante da verdade que é Deus, na palavra dele aqui. Nossa, gente, olha só o que ele está falando. Olha, é como se ele estivesse diante de Pilatos. Como se você fosse Pilatos, ele estivesse diante de você. Com um amor suplicante para te falar o que é verdade, o que é a verdade, que é ele mesmo. Para se revelar, ele só quer que você pergunte. Pergunta para ele. Você quer conhecer ele? Ele está lá para te instruir. Pergunta-me que eu te instruí. Ele instrui. Ele falou no livro do céu, naquele texto que eu li antes. Pilatos, ele me perguntou o que é a verdade, mas ele não quis ouvir. Ele deu de ombros e saiu. Eu não tive o bem de fazer me conhecer. Não tive o bem de fazer me conhecer porque ele não quis ouvir. Ele queria abrir a mente de Pilatos para já. Ele falou, era a primeira vez na minha vida pública que eu estava diante de um governador gentil, pagão, que não era judeu. Eu queria abrir a mente dele para conhecer a verdade, para essa verdade ser conhecida pelos pagãos, mas ele não quis ouvir. Eu não tive o bem de me fazer conhecer. Então ele está ainda diante de muitos Pilatos. Muitos. E ele quer que o comportamento seja diferente do de Pilatos, né? Que a gente queira ouvir, que esteja sempre diante dele. Me fala, Senhor, o que o Senhor está falando. O dia inteiro. E ele responde o dia inteiro. O dia inteiro você pode estar perguntando para Jesus, o que o Senhor está me mostrando? O que o Senhor está vendo? O que o Senhor está me mostrando com isso? Me fala. Você está trabalhando, você consegue entender coisas. Eu estou dormindo e meu filho chega na cama de noite, madrugada, eu consigo entender alguma coisa de Deus, da verdade de Deus, com esse acontecimento tão bobo do meu filho chegar na cama para dormir porque tá com medo do escuro. Ele tá com medo do escuro e ele vai no escuro. Ele ama tanto a mãe, ele confia tanto na mãe, que ele vai no escuro e no escuro ele toca só na mãe, deita e dorme. Então, a mesma coisa que Jesus fala que a gente tem que ser criança, né? Então, a gente imitar o comportamento da criança. Como a criança confia na mãe? Como a gente deve confiar em Deus e perguntar tudo para Ele? E Ele vai instruir. Ele vai te pegar no colo, como eu faço com meu filho, e colocar ele para dormir, fazer ele descansar. E Ele vai fazer isso com todos. Ele instrui todo mundo que quer.
Estás vendo como eu olho para Pilatos? Igualmente eu olho para todos vós. Ele quer falar. E se eu tenho um olhar de amor sereno para quem me ama e quer ouvir minhas palavras, tenho também olhares de um amor sincero por quem não me ama, não me busca, não me escuta. Mas é amor, é sempre amor, porque minha natureza é amor. Então, ele olha com amor sereno, um olhar sereno, um amor sincero. Não, um amor. Eu tenho um amor sereno para quem me ama e quer ouvir minhas palavras. Ele tem um amor sincero, sereno para quem ama e quer ouvir a palavra dele. Para os Pilatos que estão diante dele, né? Ele tem sempre um olhar de amor. De um amor sereno para quem quer ouvir, quem que ama, quer ouvir as palavras dele. Mas o amor para as pessoas que não querem ouvir, que não querem buscar também é sincero. Ele ama porque a natureza dele é amar. E ele vivendo em nós vai ser a mesma coisa. Quando a gente está diante das pessoas, olhando para as pessoas, para a situação delas, e a gente fala que o que Jesus está mostrando da cegueira delas, do analfabetismo delas, da cegueira que elas estão, não é ódio, não. Não é julgamento, não. É amor. É porque a gente sabe que essa verdade que a gente está conhecendo, como a gente é uma unidade, como a gente é uma única família, essa verdade que a gente está falando desperta essas almas. O orvalho benéfico chega nelas, desperta elas, e a luz pode chegar. E a luz pode chegar se elas quiserem, né? Porque Deus não tira a liberdade de ninguém. Mas Deus trabalha poderosamente para elas também entenderem, para a glória dele. Então, quando a gente fala, é com essa intenção, é amor. Ninguém pode pensar, ninguém pense que quando a gente fala da situação da igreja, da situação dos sacerdotes, da situação dos leigos, que isso é ódio, que isso é perseguição, que isso é qualquer outra coisa. Não, é só amor. Porque a natureza de Deus é amar e Deus em nós ama. Isso é amor. É querer abrir os olhos, é querer que a luz chegue lá. É isso, é amor. Pilatos me deixa onde estou, sem me fazer mais perguntas, e vai aos malvados, que têm a voz mais grossa e que se impõem com sua violência. Pilatos deixa Deus para ir ouvir a vontade humana. Pilatos deixa a vontade divina lá sozinha, na frente dele, com um olhar sereno de amor, um olhar sincero de amor, todo ferido, né, de amor, para ir ouvir a voz do povo, para ouvir a vontade humana, que estava lá gritando para crucificar Jesus, para matar Jesus, para flagelar, para condenar. Então ele vai ouvir a voz mais grossa, malvada, com a voz de violência, e os ouve. E este infeliz que não me ouviu e que rejeitou, com um mover de ombros, o meu convite para que procurasse conhecer a verdade. Jesus ia falar para ele a verdade, ele não quis ouvir. Ele é livre, ele usou a liberdade dele para ouvir o povo. A verdade diante dele. Mas ele ouviu o povo. Ele deu de ombros, ele deixou Jesus falando sozinho, Deus falando sozinho. E foi ouvir o povo, foi ouvir o mundo, foi ouvir a vontade humana. E é o que Jesus falou. Meus Pilatos, tem muitos Pilatos que deixam Jesus sozinho. Deixam a vontade divina falando sozinha, não quer saber da vontade divina, da verdade, da luz. E vai ouvir a vontade humana. E ouve sua própria vontade humana e ouve a vontade humana dos outros. E segue a vontade humana. Que fala, crucifica Jesus, crucifica a vontade divina. E a vontade divina fica crucificada. Ele dá ouvidos à mentira. A idolatria, seja qual for sua forma, é sempre levada a venerar e aceitar a mentira. Seja qual for, e a mentira aceita por um fraco, leva o fraco ao delito. Ao delito, às vezes, de matar sua própria alma. Por causa de uma idolatria. Igual eu falei, Jesus falou, tem gente que está muito confortável na situação que está. De um pé na igreja, um pé no mundo. Então, por causa dessa idolatria, pelo dinheiro, ou pelo poder, ou por honras, não sei, por sensualidade, leva a pessoa a aceitar uma mentira.
Aceitar uma mentira. Eu sou um pecador e não tem como mudar. Isso é uma mentira, porque isso não é verdade. Nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança dele, e todos temos vocação para a santidade. Então, falar que somos pecadores, só Deus é santo, é uma mentira. Deus, a gente vive da santidade dele. Então, é uma mentira. E aí, por causa dessa mentira, aceita por um fraco, leva ele ao delito. O delito de matar a própria alma. Ou de fazer, de propagar essa mentira e de outras pessoas também cometer um delito. Mas Pilatos, já na soleira do delito, ainda me quer salvar 1 e 2 vezes. E neste ponto ele me manda a Herodes. Ele sabe muito bem que o rei astuto, que sabe lidar com Roma e com o povo, irá agir de tal modo que não desagradará a Roma, nem provocará o povo hebreu. O rei Herodes, o rei de Roma, né, lá, a parte de Roma não, dos judeus, o Herodes. Ele sabia muito bem que o rei Herodes sabia lidar com Roma. Queria agir de tal modo que não desagradará a Roma nem provocará o povo hebreu. Mas, como todos os fracos, ele vai adiando por algumas horas a decisão, que ele não se sente capaz de tomar, e fica esperando que o tumulto do povo se acalme. Jesus disse, que a vossa linguagem seja sim, sim, não, não. Mas ele não ouviu isso. Que a vossa linguagem seja sim, sim, que você seja firme no que Deus te revela, né? No que é a verdade, que você seja firme. Ele não ouviu isso. E se alguém for dizer para ele que ele seja sim, sim, não, não, ele terá feito como de costume aquele movimento com os ombros, não quis ouvir. Para vencer no mundo, para receber honras e lucros, é preciso saber fazer do sim um não ou do não um sim. Como o bom senso, leia-se o senso humano aconselhar. Então, Jesus fala que a vossa linguagem seja sim, sim, não, não. Mas no mundo é diferente. Para vencer o mundo, para você conseguir se manter num posto de poder, de honra, para você preservar sua imagem, ou para ir de acordo com o mundo, você faz do seu sim um não e do seu não um sim. Então, é de acordo com a conveniência. Se for interessante para eu ficar aqui no meu poder, eu falo sim. Se não for, falo não. Então, depende da circunstância. É assim, ó, eu sou, por exemplo, vamos pensar aqui no exemplo. Eu estou num posto tô num trabalho, por exemplo, trabalho numa empresa, numa multinacional, e eu sou a presidente da empresa. E eu quero me manter nesse cargo, ele é tudo para mim. Vamos pensar assim, um exemplo. Uma pessoa que está num cargo de presidência de uma empresa bem grande e reconhecida. E aí ela é uma mulher, e ela quer se manter naquele cargo, naquele poder. Então, para ela se manter, e ela tem suas convicções, tem suas convicções, por exemplo. Por exemplo, assim, ela aprendeu e sempre praticou assim, ó, não roubar, não fazer corrupção, não roubar, ser honesta. Mas agora ela está num cargo altíssimo lá. E aí ela tem isso, não roubar. E aí sempre está praticando isso, não roubar, não fazer fraude, não fazer nenhuma fraude, assim. Ela sempre viveu, enquanto ela estava, né, até chegar antes de ter esse cargo, não fazer nenhuma fraude, nem com o governo, questão de imposto, por exemplo, né? Não fazer nenhuma fraude. Mas aí ela está lá na presidência de uma empresa bem grande. E aí o conselho de administração tomou a decisão, ó, a partir de agora a gente vai sonegar esse imposto aqui, não vamos mais pagar, a gente vai dar um jeito
de sonegar esse imposto. Não vamos mais recolher esse imposto aqui para o governo. Até então a gente pagou, mas agora a gente vai parar de pagar. Vamos fraudar, vamos fazer como se fosse A gente vai fazer de uma forma que fique bem disfarçado. Vamos fazer um planejamento aqui. Vamos chamar de planejamento tributário, mas na verdade é uma sonegação. Mas só a gente sabe. Ninguém vai descobrir. Vai ficar oculto isso aqui. E a presidente tem que concordar. Aí, ela nunca quis fazer fraude, nunca quis se corromper, mas para manter o cargo, o não dela se torna assim. O não à corrupção se torna assim, porque ela não quer sair. E aí o conselho de administração fala, se você não aceitar, hoje mesmo você vai sair do cargo. Hoje mesmo você vai perder o cargo. Pensa que tem o conselho lá de acionista da empresa, sei lá. Hoje mesmo você perde o cargo, se você não for conivente com a situação. A gente vai ganhar muito dinheiro deixando de pagar esse imposto aqui. E ninguém vai perceber, o fisco não vai perceber, não vai conseguir pegar isso aqui. Então, se você não assinar, você tá fora hoje. Aí o não dela se torna assim, tá bom, eu assino. Então, é de acordo com as conveniências, com o bom senso, com o que você quer. Você muda da água pro vinho, muda. Hoje você fala de não ser corrupto, mas amanhã você fala, por causa para manter seu cargo, para manter alguma coisa, você muda de ideia. Né? Então, é isso que Jesus está falando. Um exemplo, né? Um exemplo. Quantos e quantos Pilatos existem neste século XX? Onde estão os heróis do cristianismo que diziam sim constantemente à verdade, sim à verdade e pela verdade, e não constantemente à mentira? Né? Onde estão os cristãos que por causa de que às vezes para poder falar sim à verdade, você tem que sacrificar sua imagem, sacrificar algum poder que você tem, alguma coisa. Onde estão? Onde é que estão os heróis que sabem enfrentar o perigo e os acontecimentos com uma fortaleza de aço e com uma serena prontidão, e não com adiamentos, para que o bem logo seja feito e o mal logo seja evitado, mas sem mais e sem si? Onde estão aqueles que sabem o que tem que ser feito e faz, e enfrenta o mundo e faz, e enfrenta tudo e faz, com a prontidão para fazer o bem, né, para que o bem logo seja feito? Que não fica assim, mas e se não der certo? Igual a gente sabe que o bem que Jesus quer fazer, que a vontade dele seja conhecida. E aí a gente vai e faz. Não, mas se a gente ficasse assim, mas se a gente começar a fazer essa divulgação do livro do céu e um bispo perceber e aí ele não concordar com a forma que a gente fala aqui no canal, e se a gente for expulso da igreja, e se ele vier chamar nossa atenção, e se aparecer alguém aqui e falar que a gente está falando tudo errado e não sei o que, e denunciar a gente, e mais se acontecer isso, e se não sei o que. E aí você fica adiando, não vou falar não vou falar não, porque eu tenho que esperar uma aprovação lá do Papa para poder começar a falar aqui no livro do céu. Eu só falo se um bispo estiver aqui, se ele me der uma carta de recomendação, se eu tiver um diretor espiritual que ouça tudo que eu falo. Então, antes eu vou fazer o vídeo, eu vou fazer a partilha, então ele vai ter que ouvir, e só depois que ele ouvir é que eu vou publicar na internet. E se tiver alguma coisinha que ele vê, eu vou ter que gravar de novo. Então eu vou colocar na internet o vídeo uma vez por mês, e no máximo vídeo de 10 minutos, porque um diretor espiritual é muito ocupado, ele não vai ter tempo de ouvir um vídeo de 4, 5 horas, de 2 horas, de 1 hora que seja. Se for de 1 hora, ele vai demorar 1 mês para me responder, então o bem não vai ser feito. Então a gente fica, a vontade humana que faz isso, colocando obstáculo para a gente fazer o bem. Então, sobre a divulgação do livro do céu, coisa simples às vezes atrapalha a gente impede a gente de falar, de fazer as coisas para Deus, de fazer a divulgação. Igual hoje eu tava lembrando que agora eu falei justamente isso pro Senhor. E se? Só que eu falei e se
veio esse pensamento do e se, e eu, não tem problema se acontecer isso, eu paro. Não vou parar por causa disso. Eu acordei para fazer, e aí eu lembrei, eita, eu tenho que ficar de jejum total, de sem comer e sem beber água. Porque eu vou fazer um exame, uma tomografia, que tem que ficar de jejum total, sem beber água. Aí eu pensei, nossa, veio um pensamento assim, você não pode ficar falando muito, se for ficar falando muito, você vai ficar com sede, você não vai conseguir falar, porque você vai ficar com sede e você não pode beber água. Aí veio esse pensamento, e se isso acontecer, eu paro. Eu vou fazer, até quando eu aguentar. Quando eu não aguentar mais, eu paro. Simples assim. Então, aí Jesus fala, né, pra gente, falando sobre isso, né, pra gente ter a prontidão pra fazer o bem, a prontidão, então não deixar as coisas assim, esses pensamentos atrapalhar. Aí eu falei, se acontecer isso eu vou parar, e continuei, e fazer e conseguir terminar. E agora, eu vou parar, porque meu filho chegou. Então é isso, amanhã eu continuo esse texto, ainda tem uma parte aqui, tem muita coisa incrível que Jesus está falando para ensinar a gente. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Vem, filho.